Daniel é o rei da estrada. Atravessa a região francesa de Jura com um ouvido atento na rádio. Houve uma notícia que lhe tira o fôlego. França está a reformar o sistema de pensões. Tem 59 anos e é um ex-agricultor. O trabalho duro deixou-lhe sequelas nas costas. Herdou o gado do pai, mas com a idade foi obrigado a vendê-lo. No entanto, ainda sente falta das 35 vacas de leite. Mudou radicalmente de carreira, é agora um feliz motorista de um autocarro escolar. Decidiu continuar a trabalhar. Em França, a idade oficial de reforma é de 62 anos. Em alguns casos, pode-se mesmo parar de trabalhar aos 60. Na minha opinião, o país vai ser obrigado a prolongar o tempo de trabalho, o que significa que vamos ter de descontar durante mais tempo para o fundo do regime de pensões. Também temos de admitir que temos vivido acima das nossas possibilidades. Gastamos muito, nós os franceses, mas também o Estado francês, é claro. Temos que reduzir na nossa maneira de viver. Alguns sindicatos radicais lutam contra esta reestruturação. O governo concede a reforma antecipada aos trabalhadores que foram submetidos a duras condições de trabalho, mas os restantes devem descontar durante mais tempo para o regime de pensões. Há um ponto que somos completamente contra. As gerações nascidas em 1973 vão ter de pagar contribuições prolongadas. Se querem a pensão completa, têm de pagar as contribuições durante 43 anos. Atendendo ao facto que costumam entrar no mercado de trabalho tarde, isso traduz-se numa idade de reforma aos 67 anos, na melhor das hipóteses. As emoções estão ao rubro. Vai ser um outono quente em França. Um alerta vermelho, igualmente para os empregadores. Faz parte desta reestruturação em França que contribuam mais também. O que estou a dizer é que há perigo. Em 1960, a relação era de 4 trabalhadores ativos para um reformado. Hoje é um trabalhador, 7 ativo para um pensionista. A idade de reforma atual é de 62 anos. Provavelmente vamos ter de enfrentar uma idade de reforma nos 63, 64, 65, até mesmo nos 67 anos. Devemos definir a idade legal de reforma já amanhã. Há uma necessidade urgente de agir. Se esta idade não for aumentada já, o regime de pensões vai colapsar. A economia francesa caminha em terreno movediço. As empresas estão a reduzir os custos e a taxa de desemprego é alta. De volta à Jura, encontramos Carole, Maxime e Julien, 3 jovens colegas de Daniel. Inserir os jovens no mercado de trabalho e manter pessoas experientes ativas e a contribuir é o mais recente sistema do governo francês, denominado Contrato de Gerações. O contrato de gerações permite contratar jovens, mantendo os séniores na empresa também. Eu fiz um estágio neste sistema de trabalho este verão. Depois propuseram-me assinar um contrato de gerações. Grande oportunidade. Estou feliz. Este contrato de gerações oferece-nos um contrato de duração indeterminada. Isso é reconfortante. Antes, os jovens geralmente tinham contratos de curto prazo. Conseguir um contrato de longo prazo é muito vantajoso para jovens como nós. Para mim é encorajador ver jovens motivados. O tempo vai provar se este contrato de gerações cumpre o que promete. Os sindicatos de esquerda querem fazer com que os empregadores paguem esta reforma das pensões. Enquanto os empregadores protestam contra as altas contribuições, alguns sindicatos acusam a Comissão Europeia de empurrar França em direção às medidas de austeridade. Vivemos numa União Europeia onde tudo tem que ser feito para aumentar os benefícios das empresas, para reduzir a dívida pública e não sei o que mais. Ou num conceito de Europa que trabalha com vista a melhores condições sociais para os funcionários. Isto é o que eu gostaria de dizer à Comissão Europeia. Sinceramente, tenho de protestar. Este é um país que está a negligenciar as suas empresas e a sua economia. E quando a economia não vai bem, o país também não. É o que tenho a acrescentar. Na maioria dos países da União Europeia, a idade da reforma ronda os 65 anos. Estarão os parceiros europeus certos ou errados ao sugerir uma idade de reforma mais alta em França? Escolhi uma profissão onde se pode passar por algumas fases muito estressantes. É por isso que acho que parar de trabalhar aos 62 anos é suficiente.
Concordo. Gostaria de me reformar aos 62 anos, porque há que aproveitar a vida e deixar o local de trabalho para os jovens. Tem razão, é uma boa idade para se reformar, mas começo a ficar pessimista de certa forma. A idade de reforma começa a subir e continua sempre a subir. É assustador. Na minha antiga carreira agrícola sofri fisicamente com as duras condições de trabalho. Depois tive formação para conduzir este autocarro. Na minha opinião, 62 anos é uma boa idade de reforma. Numa fábrica de móveis próxima encontramos Denise e Simon. Antes de se reformar, Denise transmitiu os conhecimentos a Simon, um desenhador. Abandona a profissão aos 60 anos e aponta o dedo ao regime francês de 35 horas semanais pelo desastre nas pensões. A minha geração trabalhou muito no início da nossa carreira. Fizemos 55 ou 65 horas por semana. Hoje isso não acontece. É uma pena porque são pagas menos contribuições para o fundo de pensões. Daqui a 40 anos ou mesmo antes, o regime convencional não vai existir. Toda a gente vai preferir sistemas de reforma privados. É a melhor opção. No pequeno município de Tassin, encontramos Jacques Bichot, professor universitário reformado. Publicou vários livros sobre a segurança social e é um dos principais especialistas no regime de pensões. Precisamos de uma reforma de todo o sistema, unificando os inúmeros regimes de pensões que temos em França. Hoje há 3 dezenas de regimes diferentes. E isso custa-nos bastante, esta forma de gestão de múltiplos sistemas em simultâneo. Podíamos poupar 3 mil milhões de euros só em custos administrativos com a fusão destes regimes. Sem a reforma do sistema, o déficit do regime de pensões vai subir para 21 mil milhões de euros em 2020. A França podia aprender com alguns vizinhos porque conseguem implementar reformas a longo prazo. O sindicato CFDT propõe também uma abordagem a longo prazo. Os diferentes regimes de pensões devem convergir até 2025 ou 2030. A pequena empresa familiar Ogier, em Brignais, produz folhas de metal. Gérard, de 59 anos, e Valentin, de 22, também assinaram um contrato de gerações. São uma boa equipa de soldadores, mas não concordam na questão polémica da idade da reforma. Pessoalmente, acho que me vou poder reformar aos 60 anos. Comecei a trabalhar aos 16 anos e descontei muito tempo. Com base nas decisões dos governos em vigor, tenho o direito de me reformar aos 60. Vou continuar a trabalhar até aos 62 ou 65, por isso vou conseguir mais dinheiro. Isso não é um problema para mim. Em França, na década de 80, o presidente socialista Mitterrand reduziu a idade da reforma dos 65 para os 60 anos. Hoje está nos 62. A Roménia e a Hungria vão aumentar esta idade para os 65, Espanha, Alemanha, Polónia, Grécia e Holanda para os 67 e a Irlanda nos 68.